Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. É uma honra minha estar presente aqui novamente com vocês. Muito obrigado. Doutor Marlon, a primeira questão é essa: como é que o senhor recebe essa informação do parecer da Procuradoria? O senhor concorda com esse parecer? Acha que fica claro aí que houve um abuso de poder, entre outras violações de Sérgio Moro na sua pré-campanha? Olha, eu estudei minuciosamente o parecer, de, o processo como um todo, mas lendo cada manifestação presente no parecer, eu estou convencido de que nós estamos na véspera da cassação do senador Sérgio Moro. Foram encontrados muitos elementos de prova que foram devidamente analisados pelo Ministério Público Eleitoral num parecer extremamente sóbrio e técnico, tanto que são muitas as alegações contrárias à manutenção do mandato do senador Sérgio Moro e dos seus dois suplentes. Só para ter uma ideia, a lista envolve quase todo o abecedário, vai da letra A até a letra M, numa lista de alegações. Mas o Ministério Público não acolheu todas as alegações. Ele afasta, foi bem sóbrio, alguns indicadores, por exemplo, de prática de corrupção eleitoral, o Ministério Público repele, entende não comprovados, mas, ao fim e ao cabo, acaba por considerar que estão presentes elementos mais do que suficientes para a desconstituição do mandato, e, na minha perspectiva, no meu ponto de vista, o Ministério Público acerta na leitura. Eu creio que haverá cassação. Doutor Marlon, o senhor disse que estudou profundamente o processo, e eu não estudei. O senhor, do que o senhor estudou, aonde estão as provas mais flagrantes contra o Moro e que levarão a essa cassação? Então, eu até fiz aqui um apontamento, só para ter uma ideia, no processo está comprovado que houve dispêndio comprovado no período pré-eleitoral do total de R$ 2.030.228.000,09. Então, o Ministério Público faz a conta e conclui que representa quase 40% do total geral das despesas da campanha eleitoral e representa 110% da média dos gastos em campanha eleitoral dos outros candidatos ao Senado. Na verdade, o que aconteceu? Ele teve a oportunidade de começar uma campanha como pré-candidato à presidência da República pelo Podemos. Nessa pré-candidatura, ele fez um dispêndio alto de recursos. Só para ter uma ideia, no dia do lançamento, só para o lançamento, foram despendidos R$ 200.000. Ele dá continuidade a isso, contrata empresas de pesquisa, escritório de advocacia, agência de propaganda, publicidade, marketing, e começa a gastar como pré-candidato à presidência. Depois ele deflui dessa posição, muda de partido, se candidata ao Senado pelo Paraná, mas esses elementos de gasto anteriormente feitos o beneficiaram. Então, só que ele faz gastos assim, de uma magnitude enorme, porque ele era pré-candidato à presidência da República. Então, esse elemento aqui está sendo considerado que ele faz uma pré-campanha muito acima do normal, desequilibra com isso as chances de disputa em relação aos demais concorrentes, e daí vem, em números, os seus gastos que estão a justificar a desconstituição do seu mandato. Ora, doutor Marlon, também eu fiquei muito impressionado com a, as minúcias do trabalho do Ministério Público, né? E, como o senhor disse, muito cuidadosos, né? Afastando aquilo que julgaram não provado, como a acusação de corrupção eleitoral, e se concentrando no que há de provas, né? E aí, o senhor mencionou já alguns números, 4,4 milhões era o limite para o gasto de uma candidatura para senador no Paraná. Ele gasta os 2 bilhões ali, os 2 milhões, perdão, na pré-campanha, e no total gastou na campanha, afora
a pré-campanha 5,1 milhões, quer dizer, já mais dinheiro do que era o mínimo necessário, né? O que eu queria lhe perguntar é, diante desse quadro, sendo o Moro um ex-juiz, draconiano como era, não lhe parece que foi muito descuidado, para dizer o mínimo? Ele, como ex-juiz, não deveria ter tido um cuidado maior com essas questões jurídicas da sua própria campanha? Deveria. Mas o que há de concreto e objetivo que eu posso afirmar é que, de fato, ele não tomou esse cuidado. Ele se coloca numa candidatura, eu acho que houve mais pressa, entusiasmo, ansiedade do que cautela. E a cautela é absolutamente necessária. A legislação eleitoral, ela se tornou muito rigorosa nos últimos anos, justamente por conta de episódios, como, por exemplo, desde 2006, quando aconteceu o episódio do Mensalão, o próprio Congresso Nacional começou a enrijecer as normas sobre prestação de contas. Então, nós não estamos falando aqui sequer de ativismo judicial, de jurisprudência mais firme do que diz a lei. Nós estamos falando da própria lei ditada pelo próprio Congresso Nacional, que foi se robustecendo, afirmando no sentido de que é necessária uma sobrecautela de todos em relação a fatos como esse, sob pena de, caso isso não fosse estabelecido, se instituir um regime de vale-tudo. Só que, no momento em que as leis se enrijecem, as assessorias, a contabilidade de campanha, todos têm que se adequar a isso. E o que se observa nesse caso é que não houve essa adequação. Não sou capaz de adentrar a mentalidade dos que estavam à frente disso para imaginar que motivação levou a isso, mas o fato é que eles não fizeram o dever de casa. Não O senhor considerou adequado a jurisprudência mencionada no trabalho do Ministério Público, que citou como evidência de que o Moro precisa ser cassado o caso da Selma Arruda, aquela ex-juíza de Mato Grosso, que era chamada de Moro de Saia, que foi defenestrada do Senado pelo Tribunal Superior Eleitoral, justamente porque realizou gastos numa pré-campanha extemporânea ali. Achou que foi um bom exemplo esse citado pelo Ministério Público? Foi um bom exemplo. Embora o próprio Ministério Público reconheça que existem particularidades que diferem um Sem caso de dúvida. outro. Mas o que há em comum? Gastos excessivos na pré-campanha. Pré-campanha é possível realizar? Sim, a lei autoriza. É possível realizar gastos em pré-campanha? Sim. Mas o TSE tem afirmado, e o precedente da senadora cassada Selma Arruda, ele é muito didático nesse sentido, que não vale tudo na pré-campanha. Então, nesse sentido, ele sim se adequa muito ao caso e foi bem lembrado pelo Ministério Público. No que ele discrepa, no que ele se distingue? É que no caso da senadora, houve, o próprio Ministério Público que o diz, havia escrituração contábil falsa e havia também ingressos de recursos de fonte completamente desconhecida. Aqui não, aqui os recursos, se sabe, vieram de fontes públicas, que era o fundo eleitoral e o fundo partidário, e não há que se falar numa escrituração contábil falsa, fraudada. Mas ambos têm em comum o fato de ter uma realização de um dispêndio ilícito antes da hora. Na sua experiência, base legal alguma para isso. Na sua experiência, quanto tempo o senhor acha que levará para vencer todas as etapas e o Moro ser definitivamente cassado? O primeiro semestre do ano que vem já tem uma decisão do TSE, porque qualquer que seja a decisão do TRE, ela é provisória. O TSE tomará uma decisão que também admite, em tese, recurso, mas é muito rara a admissão de um recurso contra a decisão do TSE. Tanto que a própria lei já determina a execução imediata das decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Se ele eventualmente for cassado pelo TRE do Paraná, ele terá recurso com direito a permanecer no mandato automaticamente, só pelo fato de haver recorrido. Se ele perder, se ele, entretanto, ganhar nessa instância do TRE,
haverá recurso cabível também para o TSE. Então, eu estou mais interessado no que o TSE vai dizer, porque qualquer que seja a decisão do TRE do Paraná, ela será provisória. Claro que é muito importante o que o TRE do Paraná vai decidir, mas ela Mas é uma decisão intermediária, digamos assim. interessante isso. E qual é? O senhor está falando, está muito curioso para saber, até pelo seu conhecimento, pela atuação do Tribunal Superior Eleitoral. Nós acompanhamos agora os julgamentos relacionados, por exemplo, ao caso de Bolsonaro e até mesmo de Deltan Dallagnol. Qual é a sua expectativa para o TSE? Acha que vai confirmar a decisão, caso venha acontecer, do Tribunal Regional do Paraná? Seguir, por exemplo, o parecer? Quando eu disse que, depois de estudar o processo e o parecer, eu concluí que nós estamos na véspera da cassação, é justamente por avaliar que, seguindo as diretrizes do próprio Tribunal Superior Eleitoral, eu não creio na possibilidade de manutenção desse mandato. O TSE tem sido inclemente com esse tipo de situação. Não é Mas, só no episódio Selma. Só para ter uma ideia, um outro caso recente que o TSE reconheceu ilegalidade na pré-campanha e declarou inelegibilidade foi o próprio caso do presidente Bolsonaro. Vocês lembram que naquele episódio que ficou bem, o Brasil inteiro acompanhou, eu até estive com vocês aqui comentando sobre isso, o presidente Bolsonaro usa, né, o ambiente da presidência da República para fazer campanha, e tem aquela famosa reunião com os embaixadores, e dali veio a inelegibilidade. Se ele tivesse sido eleito, ele seria cassado. Como ele perdeu a eleição, ele foi só declarado inelegível. Então, o TSE não tem perdoado falhas graves na pré-campanha. Então, é eu por isso que entendi eu creio que bem. nós estamos diante da véspera da cassação do senador Moro. Pois é, eu entendi bem, ou o senhor disse que no primeiro semestre do ano que vem é que ele acaba sendo cassado? Sim, porque dá tempo de tanto o TRE se pronunciar, como dá tempo de o TSE já se pronunciar, ainda no primeiro semestre do ano que vem. Nós teremos a solução desse caso. Ô, Doutor ministro, Marlon, como o senhor disse, é, a decisão do TRE é intermediária, né? E não interrompe o mandato do Sérgio Moro, vai haver o recurso ao TSE, ali se dará a palavra final. O que eu queria saber, duas coisas do senhor. Primeiro, no caso do Dallagnol, por exemplo, do Deltan Dallagnol, quando o TSE considerou que o mandato dele era ilegítimo, deveria ser interrompido, ele ainda ficou lá alguns dias no Congresso e tal, que eu queria saber se é uma decisão, no caso do Moro, uma decisão do TSE, caso haja um recurso, e é provável que exista, ele tem efeito suspensivo ou o Sérgio Moro tem que deixar o mandato imediatamente? E a outra dúvida que tenho é: o Ministério Público pede, além da cassação do mandato, a decretação da inelegibilidade por 8 anos. Essa inelegibilidade ela é automática? Cassou, está inelegível? Bom, primeiro é que sim, a primeira resposta é sim, havendo a cassação pelo TSE, não pelo TRE, mas pelo TSE, executa-se imediatamente a decisão de perda de mandato e já se convoca nova eleição com prazo de 40 dias para ser realizada. Então, o que pode acontecer algum dia ou outro no tempo da comunicação da decisão só ao tribunal. Nada mais do que isso. Então, nada Portanto, o impede, recurso não inclusive, tem efeito suspensivo, né? não tem efeito suspensivo. Ah, mas ele pode obter o efeito suspensivo? Pode. Ele pode, por exemplo, convencer o Supremo a suspender a decisão do TSE. Mas isso não acontece. É muito raro. Aliás, eu não tenho visto isso nos últimos anos. Até porque o TSE, como Corte Máxima Eleitoral, costuma ter suas decisões muito respeitadas pelo Supremo. Aliás, 3 ministros do Supremo integram o próprio TSE. E com relação à segunda indagação, desculpa, eu perdi o A fio da meada. inelegibilidade. possibilidade. Se é Sim, automática a inelegibilidade. aí sim, havendo a cassação, ocorre a inelegibilidade para todos os que participaram de alguma forma da conduta. Por isso que o Ministério Público pede a aplicação da inelegibilidade, da cassação de Sérgio Fernando Moro e Luiz Felipe Cunha, mas não a inelegibilidade de Ricardo Augusto Guerra. Luiz Felipe Cunha, ele é relacionado na ação como proprietário de 2 empresas que participam, de alguma forma,
desses fatos considerados ilícitos. Por isso, ele, assim como o Sérgio Moro, ficam inelegíveis. Mas o terceiro, que é o segundo suplente, ele é cassado, mas não fica inelegível. Para haver a cassação, basta ter sido beneficiado pelo ato. Mas para ficar inelegível, é preciso que ele tenha participado do ato de qualquer maneira. É por isso que os dois primeiros, o titular e o primeiro suplente, estão sendo alcançados Doutor Marlon, pelo parecer do Ministério Público e o segundo suplente não. houve alguns casos em que a Justiça decidiu pela cassação do parlamentar e, no entanto, ele ficou tempos e tempos rondando lá pelo Congresso sem que o Congresso confirmasse essa cassação. Nesse caso do Moro, pode ocorrer a mesma coisa? Não, porque essa confirmação é necessária, por exemplo, quando essa condenação decorre de uma sentença, de uma condenação de natureza criminal, de natureza civil. As condenações eleitorais não dependem da chancela, digamos assim, do Congresso Nacional. Elas são aplicadas automaticamente. Doutor Marlon, vou aproveitar sua presença aqui também para te perguntar sobre o ministro Flávio Dino, né?